irmãos, refazendo o nosso compromisso com os projetos que Deus tem para a nossa igreja e refazendo o nosso compromisso com o pastor, de acordo com a nossa resolução feita na última assembleia. E isso é muito importante porque vai fazer com que a gente tenha um ânimo novo para poder dirigir as nossas vidas para aquilo que Deus tem para a gente. Nós fizemos uma folha, que é essa folha aqui, que todo membro da igreja deve pegar, tá bom? Você deve entregar de volta essa folha, você pode pegar lá hoje, depois eu vou pedir para a Esther, que é a nossa secretária, no final do culto você pode ficar ali atrás, e todos os membros da igreja devem pegar essa folha, para que você pode levar para casa, ler com cuidado, tá bom? Não tem, é a mesma coisa que a gente já conversou na Assembleia, que é a confirmação do seu compromisso com a nossa igreja, tá? Desse lado aqui tem aquilo que a gente resolveu na Assembleia, e desse lado aqui tem um pacto que nós já estipulamos desde 2003, se eu não estou enganado. É isso mesmo, Rodrigo? Eu acho que é. Se eu não estou enganado, 2003 que nós estipulamos esse pacto, que não foi modificado de forma nenhuma, tá bom? Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos renovando esse nosso compromisso com o pacto. Algumas pessoas têm questionado isso, e eu acho que isso é muito importante. Questionar é muito importante, porque mostra que você está pensando, né? Mostra que você está com a sua mente ativa. E tem questionado o fato de ter que assinar o pacto mais uma vez. Mas, pastor, eu já não assinei esse pacto, por que eu tenho que assinar de novo? Porque isso é uma renovação do nosso compromisso. O que nós estamos fazendo aqui depois de quase, vamos dizer assim, se foi 2003 que nós fizemos esse pacto, eu acho que pode ser até um pouquinho antes, já são 10 anos, quase 10 anos, onde nós estamos, então, trabalhando em cima desse pacto. E você sabe que muitas vezes o que acontece é que a gente acaba esquecendo ou relaxando em cima de algumas coisas que a gente prometeu que ia fazer. E você sabe que isso acontece com a gente por quê? Porque nós não somos perfeitos. E a renovação de compromissos é uma coisa que a gente costuma fazer e que é ensinado para a gente fazer, justamente para que a gente possa reafirmar aquilo que a gente tem como correto na vida da gente e tomar realmente ações nas nossas vidas. É por isso, por exemplo, que em muitas das mensagens que a gente faz, mesmo que não sejam mensagens de salvação, mensagens evangelísticas, a gente faz apelos. Mensagens que são apelos para as pessoas que já são salvas, por exemplo. Para quê? Para que você possa tomar de novo uma decisão sobre determinado assunto que muitas vezes você já tomou na sua vida, mas que agora você está relaxando. E aí você levanta a mão, ou você vem aqui na frente e renova o seu compromisso com o Senhor. E a gente vê que essa renovação de compromisso é uma coisa muito importante e fortifica a nossa vida. Fortifica a nossa vida. É interessante porque é bem diferente quando a gente faz uma promessa para alguém, ou para Deus, né? Quando a gente promete para Deus alguma coisa, só entre nós e Deus, e quando a gente promete para Deus alguma coisa na frente da igreja. Você já notou essa diferença? Né? Quando algumas vezes a gente faz um apelo, né? E as pessoas depois vêm falar comigo: pastor, eu não fui lá na frente, mas eu prometi para Deus que eu vou fazer. E eu garanto para você, a pessoa que promete sozinha lá, em comparação com a pessoa que veio aqui na frente, a gente orou por ela e ela fez um compromisso público, ela tem muito mais chance de manter esse compromisso, porque ela está vendo que os outros vão orar por ela, que os outros podem cobrar ela, do que a pessoa que fez sozinho com Deus.
Porque Deus, se você não fizer nada, Deus não vai jogar um raio na sua cabeça, vai? Então, por isso que a gente vê muito disso, até na Bíblia, esses compromissos públicos, porque eles fortificam a nossa fé. Então, para aquelas pessoas que estão com dúvida se devem ou não assinar de novo esse pacto, eu vou falar para você, assina. Porque você vai estar mostrando para Deus e para os seus irmãos que você também quer fortificar a sua vida espiritual. É como o apóstolo Paulo falou para Timóteo, lembra em 2 Timóteo 1,6, ele fala, eu te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Eu não sei, parece que Timóteo, pastor Timóteo, parece que ele estava assim meio triste com a situação da igreja, meio triste com as coisas que estavam acontecendo, estava talvez querendo abandonar o ministério, e Paulo falou, não, eu quero que você reavive esse dom que há em você. Então, a renovação do compromisso faz com que a gente crie uma seriedade naquilo que a gente está fazendo. Faz com que o compromisso da gente fique mais sério. Realmente o negócio é para valer. Não é assim só oba-oba. É sério, eu estou indo lá na frente. O pessoal tá vendo eu fazer. Eu estou assinando o papel. É sério o negócio. É bom. Também ajuda a gente a relembrar o que provavelmente a gente esqueceu. Você vai pegar essa folha e antes de você assinar, você vai olhar para esse pacto da igreja e vai talvez olhar para as coisas e vai falar assim, realmente eu estou falhando nessa parte. Ou eu relaxei um pouco nessa outra aqui. Eu preciso melhorar nessa outra aqui. Então são coisas que a gente vai relembrar e vai tentar corrigir no nosso dia a dia. Lembra do livro de Deuteronômio? Você lembra o que significa a palavra Deuteronômio? Quem é que lembra? Segunda lei. Segunda vez da lei. E realmente, se você pegar o comecinho do livro de Deuteronômio, você vai ver que Moisés está repetindo a lei. Repetindo o que está lá em Êxodo. Por quê? A história do livro de Deuteronômio acontece em pouquíssimo tempo. Todo aquele livro em pouquíssimo tempo. Por quê? Porque o povo saiu do Egito, passou aqueles 40 anos no deserto, aí tem a história de Êxodo, de Números, aí chega Levítico, que tem as leis, né? E eles chegam na beirinha da terra prometida, na beirinha ali do Rio Jordão. Moisés fala, para. Todo mundo para, nós vamos rever toda a lei agora. Vocês receberam essa lei no deserto, 40 anos atrás. Agora, para vocês entrarem, nós vamos relembrar tudo. Antes de vocês entrarem na terra prometida, vamos relembrar tudo e vamos fazer de novo o nosso compromisso com Deus. E foi isso que ele fez. Porque isso nos ajuda a relembrar. E ele falou de toda a lei, falou das bênçãos de Deus para aqueles que cumprissem, as maldições para aqueles que não cumprissem. Relembrou tudo para que eles entrassem na terra prometida sabendo o que estava acontecendo. Daí a importância da gente renovar o compromisso. Também ajuda a gente a corrigir, a retomar as atividades através dessa confissão, desse arrependimento que a gente possa ter. Lembra, Jesus fez isso com Pedro. Antes de colocar Pedro para apacentar as ovelhas dele, ele virou para Pedro e fez ele voltar e corrigir aquilo que ele tinha feito de besteira. Fez ele repetir 3 vezes, tu me amas. Não foi? Na frente de todo mundo. Pedro, vem cá. Pedrão, vem aqui. Você me ama mesmo? Eu te amo, senhor, te amo. Não amo, João? Ele está perguntando, o que você acha? Né? Tiago, você acha que eu amo ele? Amo. Beleza, apacenta minhas ovelhas. De repente ele volta. Pedro, vem cá. Você me ama? Eu amo, Senhor. Segunda vez. Aí na terceira vez ele pergunta, na frente de todo mundo. O que você acha? Em vez de assinar o pacto, eu vou chamar você aqui na frente e vou falar para você repetir o pacto sozinho na frente de todo mundo, cada um.
Vai ser pior ou vai ser melhor assinar? Está entendendo? Então é muito simples a coisa, é muito simples. É gostoso até, porque a gente vai poder olhar e corrigir a nossa atitude. Pedro não assinou porque não tinha nada para ele assinar, mas Jesus fez com que ele repetisse 3 vezes na frente de todo mundo aquilo que realmente ele precisava fazer. Pedro renovou o seu compromisso com o Senhor e se tornou o líder da igreja. Ele não fez nenhum... ele não teve nenhum medo de pagar aquele preço, que foi tão simples. Então, irmãos, o que nós estamos querendo com a renovação do pacto é ver se você realmente está a fim de manter esse compromisso com o Senhor. Está a fim de verdade. E eu precisava saber disso, por isso que eu coloquei o meu cargo à disposição. Eu precisava saber dos membros da igreja, e você que está nos visitando hoje, você tem todo o direito de saber disso também. Eu precisava saber se os membros dessa igreja realmente estavam a fim de cumprir aquilo que a gente prometeu no nosso pacto. Se realmente estavam a fim de me ter como líder, para que eu conduzisse as pessoas até esse caminho, que é o caminho da palavra de Deus. E como é que a gente ia ver isso? Se a gente realmente tivesse a coragem ou a vontade de refazer o nosso compromisso, que é uma coisa muito simples, é uma coisa que a gente já fez. E aqueles que fizerem esse compromisso, que refizerem esse compromisso, vão estar dizendo: eu quero, eu topo. Até a gente resolveu, e isso foi uma exigência minha para continuar, que aquele que não refizer esse compromisso, está dizendo para nós como igreja: eu não quero mais continuar como membro dessa igreja. Essa é a condição que foi aceita em assembleia para eu continuar. Então, irmãos, eu não quero que ninguém saia. Eu quero que você refaça o seu compromisso, porque isso é o melhor. O que tem dentro desse pacto que você diz: eu não quero mais fazer? O que está aqui dentro? Dá uma olhada e olha para ele de novo e fala: esse ponto aqui, não dá para continuar cumprindo. Se tem alguma coisa assim, então, por favor, não assina. Mas se não tem nada aqui que não dá para continuar cumprindo, então por que não? Só porque o pastor está pedindo? Assina, porque assim você vai estar colocando a voz junto com a dos irmãos e vai estar firme no propósito que essa igreja tem de se manter fiel ao Senhor junto com todos nós. É isso que nós vamos fazer. Olha, eu quero passar com vocês somente 2 textos que falam a respeito dessa união e de quão importante a gente manter essa união. Existem muitos outros, gente, muitos outros. Se você quiser, se você quiser passar, lembra dos deveres mútuos, uns aos outros? São 35 deveres. 35. A gente podia ir cada um deles, mas não precisa, tá? Textos como o Salmo 133, Romanos 15, 5 e 6, 1 Coríntios 12, João 17, Efésios capítulo 4, Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 2, Eclesiastes capítulo 4, e tem vários outros que falam da importância da gente estar unido. Mas eu quero me deter só em 2, Eclesiastes 4 e Salmo 133. Daí eu deixo vocês irem para casa, tá bom? Pensar. Abre comigo em Eclesiastes capítulo 4. Esse texto aqui de Eclesiastes 4 você vai notar que é uma visão meio pessimista, ou vamos dizer assim,
meio depressiva do escritor de Eclesiastes. Porque a gente crê que ele foi escrito por Salomão já no final da vida dele, quando ele já tinha voltado para Deus e viu que a vida dele não valeu de nada, mesmo com toda a riqueza e sabedoria que ele tinha. Aí ele começa o capítulo 4 falando assim, para você ver o contraste de uma vida sem sentido, de uma pessoa isolada, de um solitário, com alguém que está unido com os irmãos. Olha só, ele começa o capítulo 4 falando assim: de novo, olhei e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, que não há quem os console, o poder está do lado dos seus opressores, e não há quem os console. Por isso considerei os mortos mais felizes do que os vivos. Olha só o que ele falou. Pois ainda, os vivos, ainda têm que viver. No entanto, melhor do que ambos, os mortos e os vivos, é aquele que ainda não nasceu, porque não viu o mal que se faz debaixo do sol. O que ele está dizendo aqui? Que a nossa vida é como? Boa ou ruim? Horrível. Feliz é aquele que nem nasceu ainda. Gente, sabe quem está falando isso? Não só o mais sábio, o cara que teve tudo na vida que ele queria ter. Dá uma olhada no capítulo 2 depois. Ele fala, tudo que o que os meus olhos pediram, eu dei. Tudo o que o meu corpo quis, eu dei. Bens, mulheres, prazeres, tudo. Eu não neguei nada para mim. E ele tinha condição de ter. E olha só a conclusão que ele chegou. E a gente vive correndo atrás do vento. Correndo atrás de ter coisas. Para você ver como é que ele estava depressivo aqui. Aí ele continua no versículo 4. Descobri que todo o trabalho e toda a realização, ó homens, nós que gostamos de trabalhar, né? Descobri que todo o trabalho e toda a realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo e é correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. É melhor você ter menos do que você ficar batalhando, ter mais e não poder usufruir daquilo que você tem. É isso que ele está dizendo aqui. É correr atrás do vento. Você já correu atrás do vento? Já tentou pegar o vento? É desânimo, tudo desânimo. Agora olha só o versículo 7, ele fala bem interessante, ó. Descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário, que não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar, contudo seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava, para quem estou trabalhando tanto e por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo. É um trabalho por demais ingrato. Ele está falando aqui daquela pessoa que se isola, da pessoa que é solitária, da pessoa que não se une com outras pessoas. Então, ele fala daquela vida horrível, do desânimo, da competição, do sentido absurdo de uma vida solitária, e ele chega numa conclusão. A conclusão que ele chega está aqui a partir do versículo 9. Porque ele diz que o isolamento é horrível. Quer ver? Antes da gente ler o versículo 9, deixa o seu dedo aqui. Vem comigo para Provérbios. Põe aí para nós, Lívia. Provérbios 18, versículo 1. Eu não vou nem tirar aqui o meu texto aqui. Olha só o que diz esse versículo. Quem se isola busca interesses, o quê? Egoístas, e se rebela contra a sensatez. Ele está falando aqui que aquele que se afasta dos irmãos, aquele que se isola
do resto do grupo, ele está buscando o quê? O bem-estar do próximo? Ou dele mesmo? Ele está cumprindo o segundo mandamento ou está sendo egoísta? Está obedecendo a Deus ou está obedecendo ao seu próprio ego? E ainda se rebela contra a sensatez. O que é sensatez? O que é uma coisa sensata? Correta, sábia, uma coisa justa. Ou seja, gente, é burrice se isolar. É burrice tomar atitudes de afastamento. Não sou eu quem estou dizendo não, gente. É a palavra de Deus quem está dizendo. Todos os mandamentos da Bíblia são para a gente se unir, não para a gente se afastar. Todos os mandamentos bíblicos são para a gente ficar junto, não para a gente ficar brigando uns com os outros, se devorando, se mordendo uns aos outros. Todos os mandamentos da Bíblia são para a gente se esforçar, para que a gente possa se perdoar, para que a gente possa se unir, para que a gente possa se suportar uns aos outros, em vez de ficar buscando interesses pessoais. É de colocar o outro em primeiro lugar, buscar os interesses dos outros e não os seus próprios. Todos os mandamentos dizem isso, não o contrário. Então, quem busca esse tipo de contrário, gente, você acha que vai receber bênção de Deus? É burrice. Sou eu que estou falando, não, é a palavra de Deus que está falando. Está lutando contra a sensatez. Pegou? Volta lá para Eclesiastes, versículo 9. Ele conclui dessa forma. Capítulo 4, versículo 9. Depois de toda essa depressão, ele conclui assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho. Por quê? Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas o mais pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Está vendo como o que é muito melhor é a gente fazer compromissos uns com os outros? Fazer compromissos uns com os outros nos anima. Fazer compromissos uns com os outros nos estabiliza. Fazer compromissos uns com os outros faz com que a cooperação entre a gente, o trabalho entre a gente, frutifique muito mais. Faz com que eu possa fazer uma coisa que você não consegue fazer e você faça uma coisa que eu não consigo fazer, e a gente se unido faz uma coisa que nós dois juntos façamos muito mais do que separados. Está entendendo? Como o barco à vela que o pastor Rodrigo falou hoje na aula da escola dominical. Sensacional aquela ilustração. Você que não estava na aula da escola dominical, tivemos um problema técnico, né? Não conseguimos transmitir o som da aula hoje. Mas ele falou do barco à vela. Você viu? O que precisa para que um barco à vela funcione de verdade? Leme. Precisa de leme, precisa, senão ele não vai para o lugar certo. Só o leme. Precisa de vela. Um barco a vela sem vela é complicado, né? Precisa do quê? Precisa do vento. Sem vento, não adianta, o barco fica parado no mesmo lugar. Precisa de mais coisa? A quilha é o próprio barco, né? Não adianta você ter a vela, ter o leme e não ter o barco. E alguém que pegue no leme. Timoneiro. Agora, tira um desses do barco e ele não vai servir para nada. Não é mesmo? Vai ficar de enfeite.
Nós não somos iguais, irmãos. Graças a Deus que não tem um igual a mim aqui nessa igreja. Graças a Deus. Eu acho que essa igreja não ia suportar dois eu. Mas eu preciso me unir a você e você a mim, para que a gente possa produzir esse fruto que precisa ser produzido. A melhor solução é a união, a melhor solução é a cooperação. É eu colocar você antes de mim no trabalho cristão. É assim que nós vamos honrar Deus. É assim que nós vamos obedecer a palavra de Deus. E é tão simples, é tão fácil. Não demanda praticamente nenhum esforço. Basta a gente não ser egoísta. Basta a gente colocar o outro em primeiro lugar, como a palavra de Deus nos manda fazer. E o Salmo 133, são os dois textos, e eu vou encerrar com esse salmo. Volta lá comigo para o Salmo 133, é bem rapidinho. Se você ainda está insistindo em ficar sozinho, em sair da igreja, em sair do convívio dos irmãos, em não refazer seu compromisso com os irmãos, olha a opinião de Deus a respeito disso. Você já perguntou a opinião de Deus sobre isso? O que é que Deus acha de você não refazer seu compromisso com os irmãos? O que Deus acha disso? De você não assinar o pacto. O que Deus acha disso? Olha o versículo 1. Quão bom e agradável quando os irmãos convivem em... Qual a opinião de Deus? É para fazer ou não é para fazer? É bom e é agradável. Gente, se a gente se unir, não vamos ter chance de errar. Porque a coisa vai ser boa, a coisa vai ser agradável, a coisa vai ser a melhor que a gente pode fazer. Inclusive, ele dá duas ilustrações a respeito disso, que para a gente tem que explicar essas ilustrações, porque o povo de Israel entendia bem direitinho. A gente tem que ter uma explicação a respeito. Ele fala, é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, e ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Então são duas coisas, óleo e orvalho. Ele está dizendo que a união é como o óleo que é derramado pela cabeça, e o orvalho que desce do Hermon, que é o monte de Deus ali de Jerusalém. Né? Imagina você com óleo sendo derramado na sua cabeça. O que você acha? Legal? Um óleo derramado na sua cabeça, escorrendo pelo seu pescoço e pegando na barba, porque as mulheres não têm barba, né? Mas, sabe, escorrendo pela blusa, pela gola, né? Não é isso que ele está querendo dizer, tá? A gente, às vezes, se você é que nem eu, que não gosta nem de ficar assim, com a pele oleosa, né? Você já está achando asqueroso o negócio. Não, aqui ele está falando de um óleo específico. O óleo da unção de Arão. Ele está falando aqui da barba de quem? Do Arão. Lembra quem era o Arão? O sumo sacerdote. É através de Arão, irmão de Moisés, que começou a linhagem dos sumos sacerdotes. Então, ele está falando aqui da linhagem dos sumos sacerdotes. E o óleo era o vamos dizer assim, o simbolismo da autoridade e do poder de Deus que era dado para o sumo sacerdote. Quando se derramava o óleo sobre a cabeça de Arão, e todos os sumos sacerdotes, e também não só os sumos sacerdotes, os sacerdotes todos recebiam essa mesma unção, por isso que daqui vem a palavra unção, né? Eles então recebiam essa autoridade de Deus para se tornarem aqueles que eram os sacerdotes de Deus naquele lugar. Então, ele está falando aqui que a união é como esse óleo. Diga.
Exatamente. Isso, eu juro aqui está lembrando que era um óleo especial. Eles até sabiam a fórmula do óleo, mas ninguém podia fazer igual. Se alguém fizesse um óleo daquele, eram mortos, né? Não podia, era um óleo específico, né? E ele diz que a união é assim, preciosa dessa forma, né? Específica. E ele fala que era tão preciosa como isso. Gente, a união, ela vem como símbolo da autoridade e do poder de Deus sobre a gente. E aqui ele está falando que era tão, vamos dizer assim, envolvente como o óleo. A união é uma coisa que envolve a gente, que é uma coisa que gruda na gente. E o óleo não sai com facilidade. Ah, não, pastor, passa um shampoo, um detergente que sai. Sabia quando que foi inventado o detergente? Quando que foi inventado o detergente, você sabe? 1800 e fumacinha. Sabão existe desde a antiguidade, só que só os ricos tinham sabão. Não era todo mundo que tinha sabão, não. Sabia? O pessoal no deserto tinha sabão, não. Pegava no óleo, jogava água só e olhe lá. E um pouco de cinza para poder tirar. Limpava com areia, sabia? Era assim que se limpava. Vamos lavar a mão. Ia lá fora, pegava na areia, lavava a mão com areia. Ele está falando aqui que a união gruda a gente. Gruda na gente. E ele fala também do orvalho. O orvalho quando a água evapora, né? E aí depois vem como gotas que ficam nas plantas, e daquelas gotas formam-se rios que vêm e regam a terra, do monte descendo e regando toda a terra. Ele fala que desse orvalho desce a bênção e a vida para sempre. Ele está falando aqui de água que é necessária não só para manter a vida, mas para dar continuidade à vida. Ele está falando da vida de Deus. Por isso que é tão importante, até o apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 4, que a gente tem que lutar para preservar a unidade de Deus, a unidade no Espírito. A igreja precisa lutar para preservar essa unidade. Essa é a nossa função, porque ela é muito importante, ela é muito, muito importante. Deus ordena a bênção e a vida através da união. E você notou que tanto o óleo quanto o orvalho descem. Vem de onde? De Deus. A união é como óleo, a união é como orvalho. Quer servir a Deus? Quer de verdade obedecer a Deus? Se una com a gente. Não deixe com que nenhum pensamento entre na sua cabeça de divisão. Não deixe com que nenhum pensamento entre na sua cabeça de afastamento. Porque nós não estamos fazendo nada de errado. Pelo contrário, nós estamos refazendo o nosso compromisso com alguém que quer isso da gente. E que é muito maior do que a gente. E que quer trazer bênçãos e vida para a gente, através da nossa união. É muito importante esse ponto que a gente chegou. Por isso nós precisamos estar dispostos a colocar o Senhor de verdade em primeiro lugar nas nossas vidas, e não nossos gostos, nossas preferências ou nossas próprias atitudes. Então, eu peço que você leve esse papel para casa hoje e com todo carinho, com todo amor, coloque ele diante do Senhor. Só os membros da igreja precisam fazer isso, tá? Você que está visitando a gente hoje, você pode até levar, se você quiser, um papel para casa desse, mas não precisa assinar. Mas eu quero que você ore e busque o Senhor de todo o seu coração. Porque a união que a gente tem que ter diante do Senhor
vai ser a assinatura que você vai colocar nesse papel, vai demonstrar para todos nós, para todos os seus irmãos, que você está dizendo: eu estou me unindo com vocês para fazer a vontade de Deus, sim. E eu quero, sim, estar junto com vocês para frutificar para o Senhor através dessa igreja. E que Deus nos abençoe de verdade a cumprir essa união que Ele quer de nós. Pai, nós nos colocamos diante de Ti agora, pedindo essa união, pedindo que o Senhor nos fortaleça através dela. Pai, nós pedimos que o Senhor traga a Tua sabedoria para cada um dos nossos membros, para que a gente possa, Senhor Deus, através da abertura do nosso coração para o Teu Santo Espírito, entender de verdade que nós não temos que fazer a nossa vontade, não temos que fazer aquilo que a gente prefere, mas fazer aquilo que o Senhor nos manda, que é muito melhor obedecer ao Senhor à risca, que essa deve ser a nossa vontade. Pai, abençoa cada um de nós, para que as nossas mentes e os nossos corações estejam abertos para Ti. E traz para nós a Tua bênção, Senhor, a Tua vida, para que até o Senhor voltar, essa igreja possa ser a luz para todos que estiverem aqui dentro e luz para quem olhar para a gente. Eu peço em nome de Jesus. Amém.